Cilindro de revolução ou simplesmente cilindro. Então, o cilindro é um sólido geométrico, é formado por duas bases circulares idênticas, né? Eu tenho dois círculos idênticos de mesmo raio, que seria a tampa e o fundo deste cilindro. E eu tenho um retângulo que funciona como a superfície lateral. Esse retângulo ele é curvado e se ajusta a essas duas bases circulares, formando a área lateral, formando a superfície lateral. Bom, eu tenho no cilindro de revolução dois elementos básicos, dois elementos principais, que é o raio da base, é o raio do círculo que forma a base. Claro que aqui em cima é o mesmo raio, porque esses círculos são idênticos. E eu tenho a altura do cilindro, que é a distância entre as duas bases. A altura eu posso também colocar por aqui. Então, esses são os elementos de medida importantes no cilindro. O cilindro ele também tem um elemento que é a geratriz, que no cilindro reto funciona como igualdade de medida para a altura, né? Então, a geratriz é esse segmento aqui da curvatura. É um deles, né? Esse segmento aqui, ó, é a geratriz, que no caso do cilindro reto equivale à altura. Se o cilindro fosse oblíquo, que não é o motivo do nosso estudo nessa lâmina, seria um cilindro, então, também tem duas bases circulares, porém, ele é inclinado em relação à linha da altura. Aí a geratriz continua sendo esta linha da curvatura do cilindro, enquanto que a altura seria a distância entre as bases. E aí nota que a geratriz, nesse caso, do cilindro oblíquo, é diferente da altura, geratriz diferente da altura, no caso de um cilindro oblíquo. Mas aqui a nossa preocupação é o cilindro reto, onde a geratriz e a altura têm a mesma medida, dá até para dizer que são iguais, né? Eles se equivalem em termos de tamanho. E aí eu começo a preencher as fórmulas do cilindro. Eu tenho aqui, por exemplo, na área da base, como eu vejo que a base é circular, a área da base é a área de círculo, π vezes raio ao quadrado. Área lateral do cilindro. Bom, comentei contigo que a área lateral é um retângulo que ele sofre uma curvatura para se ajustar às bases circulares. Então, dá para colocar assim, ó. Eu tenho aqui as duas bases circulares idênticas do cilindro e a área lateral é um retângulo. Aí esse retângulo sofre a curvatura aqui, ó, nessa figura eu já tenho ele curvado, ó. Sofre a curvatura de forma que esse círculo, por exemplo, se encaixa aqui quando ele estiver completamente curvado. Quando este ponto encostar-se nesse, eu teria aqui então uma região circular e esta tampa ela encaixa-se nesta região, enquanto que este fundo encaixa-se nesta outra região. Então está aí a área lateral do cilindro. Então a área lateral do cilindro ela é um retângulo que sofre uma curvatura para que ele se encaixe nas duas bases. Se a área lateral é um retângulo a gente sabe que é base vezes a altura. A altura coincide com a própria altura do cilindro, é a própria altura do retângulo. E a base desse retângulo corresponde a uma volta da base. É o comprimento da circunferência, porque esta região aqui do retângulo, ela será sobreposta nessa parte do círculo. E esta outra região do retângulo será sobreposta nessa outra parte do círculo. E então haverá esse fechamento, onde esse ponto A, por exemplo, se encontra com esse ponto B aqui no fechamento da volta desta circunferência. Então, logo, esta base
ela é igual ao comprimento da circunferência, que é 2 vezes o π vezes o raio. Então, eu vou dizer que a área lateral é igual a base 2π vezes o raio, 2πr, e vezes o h vezes a altura. Então, a área lateral, 2πrh. Área total. A área total é a mesma situação, né, do prisma. Tem duas áreas da base, que são circulares, mais uma área lateral. A área total, eu posso até escrever que é 2 vezes πr ao quadrado, 2 vezes área da base, mais a área lateral, que é 2πrh. Então, essa área total eu posso escrever colocando 2πr em evidência. 2. Deixa eu melhorar isso aqui. 2πr em evidência, que multiplica R mais H. E por fim tem o volume do cilindro, que é o elemento mais importante. Volume é área da base vezes a altura. Mesma situação do volume do prisma. E aí então eu posso escrever que volume, área da base é πr ao quadrado, vezes a altura h. Então aqui está o volume do cilindro. E aqui ao lado eu tenho uma situação de um cilindro especial, de um cilindro particular, que é o cilindro equilátero. Deixa eu colocar aqui outra cor. Cilindro equilátero. O cilindro equilátero é aquele que, quando sofre um corte longitudinal, quer dizer, um corte ao comprido pela linha do diâmetro, quando eu pego aqui, ó, o diâmetro da base e uso esse diâmetro da base como linha de corte do cilindro, quer dizer, eu corto ele de comprido formando duas espécies de canoas, né? E quando a área de corte é um quadrado, eu tenho um cilindro equilátero. Então, vou colocar aqui, ó, cilindro equilátero. Quando a área de seção, tá? É a área de seção longitudinal, seção ao comprido, quando a área de seção é igual a um quadrado, tem o formato de um quadrado. Como se eu fizesse assim, ó, eu corto o cilindro de comprido, eu fico aqui com uma metade, e aqui eu fico com uma outra metade. Mais ou menos assim. Então, eu cortei de comprido. E aí, nota que a área de corte, que é a região, é uma região quadrada. Essa medida é igual a essa medida. Essa medida de baixo equivale, aqui eu tenho um raio da base, aqui eu tenho outro raio da base. Essa medida de baixo equivale a o dobro do raio, equivale a um diâmetro, 2R. E essa medida aqui equivale a um H, equivale à altura do cilindro. Então, no cilindro equilátero existe essa equivalência, que a altura do cilindro é igual ao dobro do raio desse cilindro. Certo? Essa relação que existe entre altura e raio no cilindro equilátero, porque a área de corte é um quadrado. Então, a parte de baixo, que é 2R, é igual à parte de cima ali, lateral, que é igual à altura. E esta relação aí, ela é importante
Porque num exercício de cilindro equilátero, se ele te dá a altura, ele não vai te dar o raio. Da mesma forma que se ele te dá o raio, não vai te dar a altura. Por exemplo, se no cilindro equilátero, ele te diz que a altura é 40, ele não vai te dar o raio. O raio vai ser a metade, o raio vai ser 20. Se ele te diz que o raio de um cilindro equilátero é 15, a altura é 30, a altura é o dobro do raio. Então ele te dá uma informação e não te dá outra. Porque se ele está te dizendo que o cilindro é equilátero, a altura é o dobro do raio. E aí nessa lâmina eu coloquei duas figuras de cilindro, né? Dois exemplos. Eu coloquei uma lata de uma achocolatado de Nescau e coloquei a lata de uma daquelas embalagens de batatas fritas da Pringles, né? Então são dois cilindros. Esse primeiro cilindro ele é mais achatado e no caso da embalagem dessa lata de Nescau, ele é um cilindro equilátero, né? Se fizer a medição, tu vai verificar que ele é muito, muito próximo do cilindro equilátero, a altura é igual ao dobro do raio. E aqui eu tenho a embalagem de uma batata frita, onde a altura não é o dobro do raio, é um cilindro um pouco mais comprido. Então existem aí vários formatos de cilindros, depende da relação entre raio e altura. Quando a altura é muito grande em relação ao raio, o cilindro fica comprido. E quando o raio é que é muito grande em relação à altura, o cilindro fica mais achatado. Por exemplo, um canudo de refrigerante, ele é um cilindro, só que a altura ela é muito grande, ela é muitas vezes o valor do raio. O raio é bem pequenininho e a altura é bem grande, eu tenho um cilindro bem comprido no caso do canudo de refrigerante. Já uma moeda também é um cilindro. E aí ela tem um raio bem extenso, um raio grande, para uma altura bem pequenininha. Né? A altura é bem fininha, ela fica bem chatinha, a distância entre as duas bases é bem curta, mas também é um cilindro. Então o formato do cilindro depende da relação entre altura e raio. As duas latas da figura abaixo possuem internamente o formato de cilindros circulares retos, com as alturas e diâmetros da base indicados. Sabe-se que ambas as latas têm o mesmo volume. Qual o valor aproximado da altura H? Bom, então aqui eu tenho duas latas, eu vou chamar isso aqui de lata 1 e essa aqui eu vou chamar de lata 2. No caso da lata 1, eu tenho uma altura H, que é o que eu quero descobrir. Vou colocar aqui um pouco maior. Vou pegar uma borracha aqui, deixa eu apagar. E eu vou colocar a informação mais nítida aqui também. Aqui esse 12 que eu vou aumentar. Então, vou colocar aqui. Aqui é a altura H que eu quero descobrir. E aqui é 12 centímetros. Nessa outra lata, eu também vou apagar esse 16 aqui, está bem difícil de perceber. Aqui é 16 centímetros de diâmetro. E aqui eu tenho 4 de altura, então eu vou colocar isso. Aqui eu tenho um diâmetro de 16 centímetros e uma altura 4 centímetros. Ok. E aí eu sei que o volume das duas latas são iguais. Como na lata 2 eu tenho todas as medidas conhecidas de altura e de diâmetro, que por sua vez me dá o raio, eu vou começar com essa lata 2. Então aqui, ó, na lata 2, eu tenho que o volume, já que ele diz que os volumes são iguais, eu tenho que o volume é igual a π vezes raio ao quadrado, área da base, vezes a altura. Então, substituindo os valores, volume da lata 2 igual π, continua, vezes o raio da lata 2 é 8, né? Porque o diâmetro é 16, 8 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Volume igual a π, vezes 8 ao quadrado, 64, vezes 4. Volume igual
64 vezes 4, 240, 256 π. Eu vou até manter esse π por enquanto. 256 π centímetros cúbicos. Isso é o volume, vou chamar aqui, ó, V2. É o volume da lata 2. Na lata 1. Bom, o volume da lata 1 tem a mesma fórmula. Volume, que seria volume 1, é igual ao valor do π, que é fixo, vezes o raio ao quadrado, daí seria o raio da lata 1, R1, vezes a altura, aqui podia ser, né, a altura 1, a altura da lata 1. Que é o que eu quero descobrir. Então, o volume da lata 1 é o mesmo volume da lata 2, porque ele diz que ambas latas têm o mesmo volume. Então, esse volume 256 π, eu replico aqui no volume da lata 1, 256 π. Igual a π, vezes raio ao quadrado, o raio da lata 2, aliás, o raio da lata 1 é 6, né? Porque o diâmetro aqui é 12, então o raio metade 6. 6 ao quadrado, vezes a altura que eu quero descobrir. Vou chamar até aqui de altura 1. Fazer isso bem devagar. 256 π, isso igual π vezes 6 ao quadrado, 36. Π vezes 36, vezes a altura que eu quero descobrir. Para eu isolar essa altura, faço a falsa passagem dividindo 256 π por π vezes 36, 36 π. Isso é igual à altura da lata 1, que é o que eu estou precisando calcular. Faço um cancelamento aqui de π com π, e aí H1 decorre da divisão de 256 por 36. Então, vou fazer isso no rascunho. 256 divide por 36. Vai me dar aqui, não dá, 25, tem que pegar 256. Chutando isso, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 6, 48, vai passar. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 6, 42, vai dar 7 vezes. 7 vezes 6, 42. Me vai 4. 7 vezes 3, 21. E 4, 25. Ok. Isso me sobrou aqui 4. Para eu continuar a divisão, eu invento um zero e virgulo. 40 por 36 dá uma vez. Uma vez 36, 36. Sobra de novo 4. Invento 0. 40 por 36, 1. Uma vez 36, 36. E isso vai sucessivamente. 7,1, 1, 1, 1 e assim por diante. Então, a altura aqui dessa lata 1, 7,1, 1, 1, 1, por aí vai. Ele arredonda em duas casas. Centímetros. Isso eu vejo na alternativa D. Cone de revolução ou simplesmente cone. O cone, na sua ideia, no seu significado, pode ser entendido como o sólido criado a partir de infinitos segmentos que são formados a partir da ligação de todos os infinitos pontos de um círculo com um outro ponto chamado vértice, que se situa num plano fora do plano onde se situa esse círculo. Olha só, aqui eu tenho um círculo que forma a base do cone. Eu tenho um círculo que está num certo plano. Esse círculo está num certo plano alfa. E tenho um outro ponto, e tenho um ponto chamado vértice, que se localiza fora, que não pertence a esse plano alfa.
E aí eu ligo todos os pontos desse círculo com esse vértice. Eu vou ter aqui vários, muitos, inúmeros, infinitos segmentos. E aí a união de todos esses segmentos vai formar uma região sólida, que é o cone. Então dá para entender o cone como este, através dessa significação, desse enunciado, desse conceito. E aí nós temos exemplos práticos de cones, como eu coloquei aqui uma casquinha de sorvete, né, como se ele tivesse invertido. Aqui está a base circular. Deixa eu melhorar isso aqui que ficou muito feio. Aqui está a base circular. E aqui está o vértice do cone. Então a casquinha de sorvete, um chapéu de aniversário, o cone de trânsito, funil, chapéu de bruxa, né? Então tem vários exemplos práticos de cone. Bom, no cone eu tenho 3 elementos. Eu tenho o raio da base, que é justamente o que vai dar o tamanho da base, se o círculo é grande ou pequeno. Eu tenho a altura do cone, que é a distância da base até o vértice. E tem essa linha de curvatura do cone, que é a geratriz do cone. E observa que essas 3 grandezas, geratriz, raio e altura, estão formando aí um triângulo retângulo. Se forma-se um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras entre esses 3 elementos, ficando com hipotenusa ao quadrado geratriz igual um cateto h ao quadrado mais o outro cateto r ao quadrado. Então essa relação ela é importante por quê? Porque no exercício de cone é muito comum que ele te informe 2 grandezas dessas 3, ou raio e altura, ou geratriz e altura, ou raio e geratriz. Ele te informa duas grandezas e não te informa a terceira. E aí, se tu precisares dessa terceira grandeza para fazer algum tipo de cálculo, para determinar essa terceira grandeza, tu vai aplicar Pitágoras. Então é muito comum que esta relação de Pitágoras entre essas 3 grandezas, esta aplicação, ela seja justamente o início do exercício. Tu começa aplicando esta relação, esse Pitágoras, para descobrir um valor que está faltando, um dos 3, para depois, na sequência, determinar o que está sendo pedido. Ok. Cilindro, cone, então vamos para as fórmulas básicas. Área da base do cone. Bom, observa que no cone eu tenho uma superfície circular, a área da base do cone, semelhante à área do cilindro, πr ao quadrado. Área lateral do cone. Bom, para fazer a área lateral do cone, eu vou me valer dessa figura auxiliar aqui, onde eu tenho a base circular. Então isso aqui, área da base. E esta outra região, essa outra fatia, parece uma fatia de pizza, é a área lateral. Então nota que a área lateral de um cone tem o formato de uma fatia de pizza, ou seja, tem o formato de um setor circular. Então a área lateral de um cone é um setor circular. Por que setor circular? Porque se eu continuasse aqui, ó, a construção desta região aqui, observa que eu teria um círculo inteiro. E essa região é uma fatia desse círculo. Ok. Desmanchar aqui. Beleza. E a área lateral, então, do cone? Como que é a fórmula? A fórmula é πRG. Π vezes o raio vezes a geratriz. A geratriz que inclusive está aqui, ó.
Observa que aqui a geratriz é o raio do setor circular, é a geratriz. Aqui, ó. Quando eu abro essa região lateral, a geratriz fica ocupando esta posição. E a área, então, lateral é πRG. Eu costumo associar a área lateral πRG com a palavra perigo. 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 πRG. Área lateral de cone, perigo. πRG. Ok. Depois nós temos a área total do cone. A área total é a área da base mais a área lateral. Nota que eu só tenho uma base no cone. Nos prismas e também no cilindro, nós temos duas áreas da base mais uma área lateral. Nós temos duas bases. No cone eu só tenho uma base. Então é a área da base mais a área lateral. Eu até posso reescrever isso assim, ó. A área da base é πr ao quadrado e a área lateral é πrg. Colocando πr em evidência, a área total, colocando πr em evidência, πr que multiplica r mais g. Também é um formato para a área total do cone. E aí tem o volume, que faltou espaço, vou colocar aqui embaixo. O volume de cone é a área da base, vezes a altura sobre 3. Agora divide por 3, área da base vezes a altura sobre 3. Quando é prisma e cilindro, é só a área da base vezes a altura. No caso do cone, a área da base vezes a altura divide por 3. Dá até para reescrever isso. A área da base é πr ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura sobre 3. E ainda tem uma situação de um cone particular, de um cone singular, que é o cone equilátero. Cone equilátero. Bom, o cone equilátero é aquele cone em que eu estabeleço o corte longitudinal e a região de corte, a área de seção, equivale a um triângulo equilátero. Deixa eu te mostrar isso aqui numa figura. Eu vou colocar um cone aqui, ó, já seccionado. Eu tenho aqui a metade de um cone. E aqui eu vou colocar a outra metade. Ele foi cortado de comprido. Ele foi cortado de forma longitudinal. Muito bem. E aí, quando eu faço esse corte ao comprido, quando eu corto ele de cima para baixo, pela linha do diâmetro da base, observa que a área de seção, a área de corte, se estabelece como um triângulo equilátero. A área de corte é um triângulo equilátero. Então, significa que aqui eu tenho na base um raio, aqui outro raio, e aqui eu tenho a geratriz. E aqui eu também tenho outra geratriz. E aí, pensa comigo, como se trata de um triângulo equilátero, os três lados são iguais, então dá para dizer que a geratriz, que é um dos lados do triângulo equilátero, é igual ao dobro do raio.
Então é essa consequência matemática no cilindro, no cone equilátero. A geratriz é igual ao dobro do raio. E aí aquela mesma história lá do cilindro equilátero. Se ele te dá a geratriz do cone equilátero, não vai te dar o raio. E se ele te dá o raio, não vai te dar a geratriz. Por exemplo, se a geratriz de um cone equilátero é 30, é porque o raio é 15. Se o raio de um cone equilátero é 50, é porque a geratriz é 100. A geratriz é o dobro do raio. Então, ele não vai te dar esses dois elementos, ele vai te dar um deles. E aí, pela relação, né, de dobro e metade, tu vai concluir o que está faltando. Um cilindro circular reto e um cone circular reto têm o mesmo raio da base, medindo 3 metros, e a mesma altura, medindo 4 metros. A razão entre as áreas laterais do cilindro e do cone é... Bom, para entender melhor o exercício, não que isso seja totalmente obrigatório, mas deixa a resolução com mais nitidez e com um aproveitamento didático mais interessante, eu vou acrescentar na lâmina a figura desse cilindro e desse cone. Eles têm o mesmo raio da base e a mesma altura. Então, eu vou colocar aqui na lâmina a figura com esses dois elementos. Bom, então tá aí, a figura tem o cilindro e o cone com a mesma altura e o mesmo raio da base. Essa altura igual a 4 metros, que ele coloca aqui, ó, a altura igual a 4 metros, assim como o raio da base aqui, ó, igual a 3 metros, esses valores, no início, nós não vamos utilizá-los. É bem possível que nós nem utilizemos esses valores. Ele quer a razão entre as áreas laterais do cilindro do cone. Então, a razão que ele pede é essa aqui, ó. Razão, lembra que razão é uma comparação entre duas grandezas, colocando a grandeza citada primeiro em cima e a grandeza citada embaixo, a grandeza citada depois embaixo. Então, ele quer a razão entre as áreas laterais do cilindro e do cone. Então, aqui é área lateral do cilindro em cima. Por que eu sei que a área lateral do cilindro vai em cima? Porque é a razão entre a área lateral do cilindro primeiro e depois do cone. Então, abaixo eu coloco área lateral do cone. E a primeira coisa que eu vou fazer é pensar nas fórmulas que representam cada uma dessas grandezas. Então, área lateral de cilindro. Área lateral de cilindro, lembra que o cilindro aberto é um retângulo. Então, é o comprimento da circunferência, 2, vezes o π, vezes o raio, e vezes... Muito grande isso aqui. Dois vezes o π, vezes o raio, e vezes a altura do cilindro. A área lateral do cone é πRG. π é o mesmo, né? R também é o mesmo. E a geratriz. Bom, então, por enquanto, eu já consigo aqui estabelecer alguns cancelamentos. π cancela com π. Então, nota que a minha resposta não terá o π, possivelmente. Raio eu posso cancelar com raio, porque os raios são iguais. É o mesmo valor, é como se fosse aqui, ó, 3 e 3, né? Então, nem preciso colocar esse 3, haverá o cancelamento. E aí eu fico, por enquanto, com a seguinte razão. Em cima 2H e embaixo eu fico com G.
Bom, aí eu preciso então estabelecer aqui um raciocínio para, de certa maneira, transformar esse H e esse G numa situação numérica. Olha só aqui, ó. Eu tenho que a altura é 4. E eu tenho aqui a geratriz do cone. Se a altura dos dois é 4, aqui também é 4. Aí ficou fácil. Eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo. Isso sempre acontece no cone reto, né? A presença desse triângulo retângulo. Aqui é geratriz. Aqui é o 4 de altura. Aqui é o 3 de raio. Faço Pitágoras, nem precisaria na realidade, porque eu já sei que a geratriz aqui é 5. É o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Mas se eu não enxergar esse 3, 4, 5, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Geratriz ao quadrado igual a 9 mais 4 ao quadrado, 16. Geratriz ao quadrado igual a 25. Geratriz igual a 5. Ó, agora eu posso vir para cá. 2 vezes o H, bom, a altura ele me deu, que é 4. 2 vezes 4. Divide pela geratriz. A geratriz eu acabei de calcular, é 5. 2 vezes 4 sobre 5. 2 vezes 4, 8. 8 para 5. Então, esta é a razão entre as áreas laterais. Alternativa